Boas tardes, boas noites. Dando continuidade às nossas leituras envolvendo o tema pensamento, com base no livro Mecanismos da Mediunidade, nós não estamos estudando o livro na íntegra, são apenas alguns pontos que tratam do pensamento. Muito embora o livro, na sua maioria, trate do tema, nós estamos só pegando alguns capítulos, trechos de capítulos, para que a gente possa entender. Até a reunião passada, a gente conseguiu ler a formação do pensamento, onde se forma, como se expande. Foi uma pequena reflexão. Ainda desse mesmo livro, vamos aproveitar as palavras de André Luiz para poder expandir as ideias, né? Primeira coisa, ele coloca agora nesta nossa reunião que o pensamento ele tem uma semelhança às ondas que ele chama hertzianas. Hertzianas são ondas catalogadas como ondas de Hertz. Hertz era um físico que estudou a respeito, não só ele, mas que levou o seu nome, tanto que é a unidade de medida de ondas eletromagnéticas, né? A rádio transmite em 2 MHz, 2 kHz. Então, falou em Hertz, nós estamos falando em onda. Uma onda é um transporte de energia. Vamos falar em termos corpóreos aqui, no mundo material, né? Então, o que é uma onda? Uma onda é uma sucessão de pulsos ou perturbações. O que é pulso ou perturbação? Não importa qual seja o meio. Então, por exemplo, esta sala. Nesta sala, ela está cheia de ar e cada molécula de ar tem a sua posição. Tá? Tudo na sua determinada posição natural, a temperatura, velocidade. Quando eu provoco uma perturbação nesse ambiente, neste meio, isto recebe o nome de pulso ou perturbação. Perturbação quer dizer, vem de turba, né? Turba é o encontro daquelas pessoas que fazem barulho, e o perturbar é o que está é o que está em volta, né? Então, uma perturbação, um pulso, é quando você provoca uma variação nas propriedades de um meio. Uma onda é uma sucessão de pulsos. Então, uma sequência de pulsos é uma onda. É uma sequência de perturbações. Uma onda ela tem várias classificações. A gente pode classificá-la primeiro em relação ao meio em que ela se propaga. E aí existem duas ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar. O exemplo clássico é o som. O som, ele precisa de um meio material. O som se propaga nos sólidos, líquidos e gasosos, né? Eu sei que a gente associa som basicamente para gás. Eu estou ouvindo aquele barulho. Mas o som se propaga na água. O som se propaga nos sólidos. Quem mora em prédio sabe que se o indivíduo põe uma furadeira no primeiro andar, furando a parede do primeiro andar, aquele barulho chega até o último andar, porque o som se propaga nos sólidos, ele se propaga nos líquidos. Então, o som é o exemplo clássico de uma onda mecânica. Ela precisa de um meio material para viajar. Então, no vácuo, ausência de matéria, ausência total de matéria, o som não se propaga. Então, entre a Terra e o Sol, existe uma região que não existe matéria, que é o vácuo.
Então, as explosões que ocorrem no Sol não provocam som na Terra. Então, quando você vê uma notícia, o homem captou o som da formação de uma galáxia, isso é bobagem. Ele não captou o som. Ele captou uma perturbação que pode ser convertida em som aqui em algum aparelho nosso. Mas o som não se propaga no vácuo. Né? Agora, isso é uma onda mecânica. Agora, tem uma onda eletromagnética, quer dizer, essas ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. Né? O exemplo clássico é a luz. A luz que sai do Sol chega na Terra porque a luz é uma onda eletromagnética e, portanto, ela não precisa de um meio material para viajar. Ela se propaga no vácuo. Onda eletromagnética pode se propagar também nos sólidos, líquidos e gasosos. Depende da sua frequência. Né? Tanto que ouvimos o celular tocar. Por quê? Porque a onda eletromagnética está viajando aqui no ar. Né? Ela tem interferências nos prédios, tudo bem, mas algumas ondas eletromagnéticas atravessam os prédios. Atravessam inclusive a Terra, enfim. Então, a primeira classificação são ondas mecânicas ou eletromagnéticas. E aí, André Luiz coloca que o pensamento ele é de natureza de ondas de Hertz, ou seja, é uma onda parecida com essas ondas que nós estudamos aqui. E uma onda de Hertz é aquela cobrinha lá, daquela minhoquinha, né? Tem ondas que recebem o nome de onda senoidal, né? Onda de Hertz é a onda senoidal, basicamente. Agora, existem ondas quadradas, existem ondas triangulares, né? Nem todas as ondas são senoidais, mas vamos ficar nas ondas senoidais, nas ondas de Hertz. E como é que eu enxergo isso? É fácil. Deixa uma torneira pingando na pia cheia de água. Ali você vai ter uma onda, porque está pingando. Então tem uma sucessão de pulsos. E aí aparece a onda. Só que na pia tem um problema. Essa onda vai, bate nas bordas e volta. E aí tem interferência. Então vamos imaginar um lago, em que a gente não consegue pegar a reflexão dessas ondas nas margens. Então, no meio do lago, você vai colocar uma torneira pingando. Desculpa. Surgirá uma onda senoidal. Uma onda com a configuração daquela cobrinha lá que nós falamos. Aquela cobrinha, ela tem várias cristas. O que são cristas? Os pontos mais altos. E também tem os vales, os pontos mais baixos. Uma onda se caracteriza pela distância entre duas cristas consecutivas. Então, entre duas cristas consecutivas tem uma distância. Essa distância é definida como comprimento de onda. Então quer dizer que naquele lago eu tenho muitas ondas. Por que muitas ondas? Porque cada distância entre duas cristas compõe uma onda. Tá claro isso? A distância entre as duas cristas ou comprimento de onda é que caracteriza a onda. Então as ondas são diferentes entre si de acordo com o comprimento de onda. Ok? Isso é o mais importante. As ondas se diferenciam, né, se caracterizam pelo comprimento de onda. Muito bem. Então vamos só dar uma lida aqui no que o André Luiz está colocando para calibrar, direcionar o que nós estamos falando. Onda hertziana. Examinando sumariamente as forças corpusculares de que se constituem toda a corrente atômica do plano físico, deixa eu ver se não está faltando
uma palavrinha aqui. É isso mesmo. Examinando sumariamente as forças corpusculares de que se constituem todas as correntes atômicas do plano físico, podemos compreender sem dificuldade, no pensamento ou radiação mental, a substância de todos os fenômenos do espírito, a expressar-se por ondas de múltiplas frequências. Olha só. Então, vamos voltar lá para o lado. As ondas se diferenciam pelos comprimentos de ondas. E cada comprimento de onda me diz, eu olhando uma onda, eu vejo quantas ondas estão ali. 3, 4, 5. Só que, como é contínuo, é um movimento, a gente compara isso com o tempo. A gente associa o tempo. Eu estou vendo quantas ondas. Aí você vai, não sei. Porque está formando toda hora. Então, o que a gente faz? A gente fala em ondas por segundo. Eu vejo 2 ondas por segundo, eu vejo 3 ondas por segundo, eu vejo 100 ondas por segundo. Ondas por segundo tem uma unidade. Ondas por segundo chama-se hertz. Então, ouviu falar de hertz, são ondas por segundo. E isto, falou em ondas por segundo, falou-se em frequência. Então, o que é frequência? É o número de ondas dentro do intervalo de tempo. Tal qual com a gente. Quantas vezes você vai na casa de Fabiano? Depende. Como assim depende? Eu vou 1 vez por dia, 3 vezes por semana, 12 vezes por mês. Então, eu tenho que dar os eventos e o intervalo de tempo. Então, 100 Hz são 100 ondas por segundo. E aí, essa medida, esse número, nós chamamos de frequência. Frequência vibratória. Então o que isso tem a ver com padrão vibratório? É isso. Padrão vibratório é a frequência dos pensamentos. O que são frequências dos pensamentos? Quantos pensamentos eu mando por segundo? Qual é a frequência em hertz? É que a unidade de pensamento não é hertz, porque é outra física, é outra medida, Velocidade é diferente, mas vamos falar aqui na Terra. Então, o que diferenciam as ondas? O comprimento de onda que se reflete na sua frequência. Por exemplo, ondas eletromagnéticas do tipo luz, elas têm comprimentos de ondas diferentes e, portanto, frequências diferentes. Então, vamos falar do som. O som é mais legal, que é muito próximo, Uma pessoa normal, relativamente nova, em média, ouve sons de 20 Hz até 20 mil Hz. Isso não é fixo. Isso é um intervalo que nós chamamos de som. Então, o que são sons? Ondas mecânicas, ondas mecânicas, precisa do meio aqui, Ondas mecânicas que vibram de 20 movimentos por segundo até 20 mil. Quando fizer esse movimento, eu escuto. Não entendi, Zé. Estou mexendo minha mão, Você não está ouvindo. Porque eu estou mexendo, por mais rápido que eu faça esse movimento da minha mão aqui, são 5, 6, 8 movimentos por segundo. Marca um segundo aí, quantas vezes eu mexi a mão? Mexi 4, 5, 6 vezes. Está ouvindo? Não, porque você só mexeu 5, 6 vezes por segundo. Se eu conseguisse mexer acima de 20 movimentos por segundo, isso seria captável pelo meu ouvido. Então passa a receber o nome de som. O que eu estou fazendo isso aqui é abaixo dos 20 Hz. Então é abaixo, é infrassom. Estou provocando ondas mecânicas na faixa do infrassom. Não dá para ouvir.
E movimentos até 20 mil hertz, 20 mil movimentos por segundo, também ouço. Eu falei que não é absoluto, porque à medida que a gente vai passando o tempo, nós vamos perdendo a acuidade auditiva. Então, um músico, ele, por ter o ouvido treinado, então ele ouve 30, 40 hertz, um músico. E isso vai até os 16, 17 mil movimentos por segundo. Nós, na medida como eu falei que vai passando o tempo de vida, esse intervalo vai ficando menor. Mas, por definição, som são ondas mecânicas de 20 Hz até 20 mil Hz. Okay? Isso é uma onda mecânica. Então, luz, são ondas eletromagnéticas cuja frequência é muito mais intensa, que vão do vermelho, que é a frequência menor, até o violeta, que é a frequência maior. Isso são ondas de Hertz, sempre lembrando que a distância entre duas cristas consecutivas é que caracteriza uma onda. Outra distância entre duas cristas consecutivas é outra onda. Então, quando nós enxergamos a luz, supostamente um raio de luz, que não existe, um raio, mas faz de conta que existe. Um raio de luz, na verdade, tem muitas cobrinhas ali, muitas ondas senoidais, uma atrás da outra. Então, um raio de luz é constituído de muitas ondas eletromagnéticas do mesmo comprimento de onda. Então, eu vou repetir o que André Luiz falou. Examinando sumariamente as forças corpusculares de que se constituem todas as correntes atômicas dos átomos do plano físico, podemos compreender sem dificuldade no pensamento ou radiação mental a substância de todos os fenômenos do espírito a expressar-se por ondas de múltiplas frequências. O que ele está falando é o seguinte, é um pacote é um tratado esse parágrafo. Nós aprendemos inicialmente que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Essa definição foi por ralo há muito tempo. A partir de 1800, quando surgiu a química, com a ideia de átomo, lembra que a gente falou átomo quer dizer não dividir. Na verdade, esse átomo é aquele átomo pensado pelo filósofo Demócrito 500 anos antes de Cristo. Lá, qual é a diferença do átomo de 500 anos antes de Cristo e o átomo em 1800? É que aquele átomo de Demócrito era um pensamento filosófico. Uma filosofia. O Demócrito fala, olha, todos os corpos são constituídos de átomos materiais, e como entre os átomos não existe espaço vazio, tem os átomos espirituais, e quando a gente morre, todos esses átomos voltam para a Terra e acaba a nossa inteligência, porque nós somos um agregado de átomos. Esse é o Demócrito. Um dos pais do materialismo, tudo está na matéria. Tá? Essa é a ideia de átomo. Em 1800, Dalton, um químico, ele sugeriu o seguinte, olha, o átomo é uma esfera maciça, compacta e indivisível. Qual é a diferença? Que agora ele já até deu o formato. É uma ideia mais aprimorada, é um modelo na ideia, é um modelo mais aprimorado, ele já definiu. É uma esfera maciça, compacta e indivisível. Né? E aí, 20 anos depois, Thomson pegou e falou, vou fazer a experiência com a lâmpada, que não era lâmpada ainda, era tubo. Ele coloca um gás lá dentro e coloca um polo positivo como de uma bateria de um lado, polo negativo do outro, e percebe que aquele gás, que na cabeça dele só tinham esferas maciças, compactas e indivisíveis, uma parte daquele gás vai para a direita, outra vai para a esquerda. Aí ele fala, mas como é que pode se só tem
esferas maciças indivisíveis. Primeira conclusão, na verdade, aquele átomo não era átomo, ele era divisível em cargas positivas e negativas. Então ele criou o modelo de uvas, de pudim de passas. Então, o átomo que o Dalton imaginou não é átomo, o átomo de Thomson também não é átomo, Rutherford mais para frente mostra que aquela ideia de prótons, nêutrons e elétrons em volta, quer dizer, já mostra que aquela ideia de átomo não era um átomo mesmo. Aquele modelo não é átomo. Por quê? Porque se ele se divide em prótons e elétrons, então não é átomo. Átomo é, por definição, A não toma parte, não divide em parte. Se eu divido em parte, então não é o átomo. E aí, até hoje, se busca efetivamente qual é o átomo. A primeira partícula lá, né? E a primeira partícula que é o efetivo átomo, que é a ideia do Demócrito. Então tem uma discussão na filosofia espírita, né? Mas a doutrina fala do átomo ao arcanjo, né? Então a gente tem que ficar com essa ideia de átomo aí, né? Então o princípio espiritual impregna as partículas. Sim, qual partícula? Elétron? Próton? Não dá para falar isso. Quando se fala do átomo ao arcanjo, não é o átomo da química ainda, porque ele não chegou no ponto final, ou ponto inicial. Nós estamos falando do átomo do Demócrito, aquele que não divide mesmo, é uma ideia filosófica, né? Essa discussão é longa, inclusive Emmanuel, no livro Consolador, tem uma definição, na pergunta número 16, colocando que esse átomo que nós imaginamos que é o átomo não é mesmo, e que ele vai ter o seu início num ponto ainda que nós não imaginamos, e que nem é garantia de que é o princípio cósmico universal, a primeira partícula, porque nós sabemos que essa matéria já é uma consequência, já é uma sequência, não consequência, é uma sequência da matéria do mundo mental. Então tem matéria no mundo mental. Quem garante que essa partícula inicial não está do outro lado de lá e não aqui? Quem garante são eles, né, os espíritos, que o início todo é do lado de lá. Aqui já é uma composição, né? E o que ele está falando? Vamos voltar agora para o átomo. Meu Deus, história do tempo toda hora. Vamos voltar para o átomo daqui. O átomo daqui é próton, nêutron no núcleo e elétron em volta, tá? No começo do século passado, né, se chegou à conclusão que o elétron, até então, à época, a menor partícula componente do átomo, 1836 vezes menor que o prótono em massa, na verdade ele não tem matéria, ele é uma onda. Porque o elétron, além dele estar girando em torno do núcleo, ele tem um movimento próprio, é igualzinho à Terra. A Terra gira em torno do Sol, mas ela também gira em torno do seu próprio eixo. O elétron, a mesma coisa. Ele gira em torno do núcleo e ele tem um movimento de rotação dele mesmo, por si mesmo. Esse movimento de rotação, nós chamamos de spin, é o sentido de rotação. Ele gira para um lado ou ele gira para o outro, ok? André Luiz, inclusive, nesse livro, coloca que a gente chama de spin mais meio e menos meio. O André Luiz coloca nesse livro que existe spin de mais um quarto, menos um quarto. Na verdade, não são dois spins, dois sentidos de rotação, são quatro. Isso a ciência ainda não atingiu, ok? Que é o sentido de rotação. Só para você ter uma ideia do que significa isso, quando a gente pega um ímã e passa na tesoura, não é esfrega, ninguém manda a tesoura esfregando. Não, você pega o ímã e passa, o que você faz? Você orienta todos os elétrons para girarem no mesmo sentido. E aí ele passa a ser um ímã provisório. Dona costureira sabe como é que faz, né? A tesoura, como ela é à base de ferro, você pega o ímã, orienta todos esses elétrons
E aí a tesoura vira um ímã, ela pode pegar o alfinete. Aí quando a tesoura cai no chão, muitas vezes ela desarranja tudo, aquele choque desarranja os elétrons, ela perde esse efeito de imantação provisória, você tem que passar o ímã de novo. Então, esse elétron que está girando, na verdade, ele não tem massa, ele é uma onda. Que onda? Essa onda que nós estamos acabando de falar aqui, onda de Hertz, uma onda senoidal. Ela ora se comporta como onda, ora se comporta como tendo massa, e este foi o limite da definição de matéria e onda já no século passado. Então, o materialismo deixou de existir simplesmente pela inexistência da matéria. Isso cientificamente falando. Isso já é consagrado. É que, né, aí vem toda uma interpretação, conhecimento que as pessoas acabam conduzindo para um outro lado para dizer que a matéria ela é isso, tá, Não, Demócrito falava da matéria lá, né? O pensamento filosófico. Nós, espíritas, sabemos que a matéria é apenas um dos componentes do universo. A partir de Descartes, está claro lá quais são as substâncias que existem no universo. Substância, matéria, espírito, e eles falam de Deus, né, com um conceito de substância. Tudo bem? Na reunião seguinte nós continuamos. Prazer em revê-los. Até. Nossos cumprimentos a todos. Hoje nós vamos abordar como tema a parte do Livro dos Espíritos chamada Anjos e Demônios, que vai das questões 128 a 131, e referindo-nos também no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 9. Segundo a Igreja, Satanás, o rei ou chefe dos demônios, é uma entidade real, praticando exclusivamente o mal, enquanto que Deus pratica exclusivamente o bem. Esta é uma visão comum da maioria das religiões. Muitos seguidores da Bíblia consideram Satanás um ser real, um anjo criado por Deus. Satanás e os anjos que o seguiram rebelaram-se contra Deus, tornando-se demônios. Foram expulsos do céu pelo Criador. Satanás foi autorizado a estabelecer o seu reino nos infernos e a enviar demônios à terra para procurar aqueles que pudessem converter a seus domínios. Na expectativa filosófica, a crença universal em demônios baseia-se na necessidade de uma explicação à enorme quantidade de mal físico e moral que acompanha o homem ao longo da história. Dentro da perspectiva psicológica, os demônios podem ser uma projeção de nós mesmos, a pior parte da nossa natureza, ou a mais temida. Já na perspectiva literária, os demônios têm de existir, pois são essenciais para uma boa história. E são nas histórias que os conceitos são mais visíveis. Livros, filmes, programas de TV exaltam as figuras do bem e do mal exclusivamente. E na doutrina espírita, como é vista essa questão? No capítulo 9 do livro Céu e Inferno, Allan Kardec analisa a origem da crença nos demônios, a posição desses seres em outras religiões e os caracteriza dentro da doutrina espírita, ensinando que Deus
na sua bondade e sabedoria infinitas, não criou seres voltados ao mal. Há espíritos ignorantes e imperfeitos que inflamam nos homens más paixões, levando-os ao mal. Assim como os bons espíritos influenciam para o bem, dependendo do despertamento do homem, de seus conteúdos morais. Na questão 131 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há demônios no sentido que se dá essa palavra? E a resposta dos espíritos foi: se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal? A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, a não ser na sua acepção moderna, porque o termo grego daimon, de que ele deriva, significa gênio, inteligência, e se aplicou aos seres incorpóreos, bom ou mal sem distinção. O diabo é a representação alegórica do mal, que resume em si todas as mazelas dos espíritos imperfeitos. Os chamados demônios nada mais são que espíritos ignorantes e imperfeitos, ainda distantes do bem, que se comprazem em introduzir ao erro àqueles que com ele se afinam em sentimentos e ideias. Lembrando que espíritos todos somos e que podemos estar revestidos temporariamente de um corpo de carne, em pleno exercício de conquista de valores, ou desprovidos desse corpo, mas íntegros no sentir e pensar, o que resulta em espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual. Portanto, ignorância e saber, bondade e maldade estariam presentes conforme o grau de conquista, resultando em espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. Espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com ele, poder-se-ia denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios aos espíritos ainda profundamente voltados ao mal. Entretanto, o Espiritismo não lhes dá tal nome, por se prender a ele a ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres de natureza essencialmente perversa, votados ao mal eternamente e incapazes de qualquer progresso para o bem, pois isso fugiria das leis pelas quais Deus rege o universo, que são as leis de amor e progresso. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Os que, por apatia, negligência, obstinação ou má vontade, persistem em ficar, por mais tempo, nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude, e o hábito do mal faculta-lhes a regeneração. Chega-lhe, porém, um dia a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências,
Eles comparam a sua situação à dos bons espíritos e compreendem que o seu interesse está no bem, procurando então melhorarem-se por um ato de espontânea vontade, sem que haja nisso o mínimo constrangimento. Deus oferece os meios para o progresso e, consequentemente, para a evolução espiritual, porém regida pelo livre-arbítrio de cada um, ou seja, com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los. Não haveria mérito se o progresso fosse obrigatório. Assim, dentro da justiça divina, ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar é aberto a todos, à custa do seu próprio esforço. Poderemos refletir, com vista à ciência, contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com seu tempo? Não é possível que Jesus haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os deuses. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. O próprio Jesus falou em Satã, mas teria o termo em sua boca a mesma significação que nos dias de hoje? Teria falado de uma individualidade precisa? De nenhuma forma. Satã designa tanto uma doença como um inimigo ou um acusador. Nitidamente, ressalta que Jesus falou do diabo por acomodação, que seria uma situação de comunicação, o ajustamento do discurso de um indivíduo à fala de seu interlocutor. Com efeito, sua mensagem não se dirigia aos doutores da fé, mas às pessoas simples. Ele empregava por acomodação o termo de Satã para dizer que o mal existe e que a sua mensagem e o seu remédio para esse mal era amai-vos uns aos outros. Ainda mais, Jesus indica mesmo qual é a fonte do mal. É do interior do coração dos homens que saem as intenções malignas, o mau comportamento, roubos, homicídios, adultério, cupidez, perversidade, astúcia, devassidão, inveja, injúria, orgulho, irracionalidade. Todo esse mal sai do interior e torna o homem impuro. Isso encontra-se em Marcos, no capítulo 7, versículos de 21 a 23. Como vimos, a origem da ideia de anjos e demônios é antiga e atualmente é adaptada de outra maneira para promover a fé ou mesmo o temor dos fiéis. Contudo, não é isso que a doutrina espírita defende, concentrando-se em gerar aprimoradamente da moral a fim de afastar os espíritos do sofrimento. E assim nós concluímos o tema de hoje, desejando a todos muita paz e uma abençoada semana.